Fala, moçada! Presta muita atenção no que eu vou pedir para vocês agora e gostaria muito da ajuda de vocês. Parece mentira, mas acredite, é real. Eu tenho uma comunidade que se chama Comunidade do Mamed. Essa comunidade está dentro do Inter. Acho que vocês devem conhecer, já devem ter ouvido falar do Banco Inter, com certeza, né? E o Inter agora também é uma corretora para traders. E lá dentro do aplicativo deles tem essa comunidade. Se você tiver conta no Inter e tiver na minha comunidade, sabe o que você vai ganhar? De verdade, cartão Black, você vai ter corretagem gratuita, profit gratuito, cashback de Uber, de iFood e, meu amigo, vai ganhar o cartão Black, tá? Eu também não acreditei quando eu fiz o desafio para os caras. Fiz o desafio, eles toparam. Comunidade do Mamed. O QR Code está aqui, ó. É só ler e participar. Valeu! Fala, meu jovem! Vamos começar mais um episódio do melhor podcast do mercado financeiro, o melhor para trader, o host mais bonito, a produção mais feia, como sempre, né? Meu menino aqui continua apanhando um Tinder, gente, tomando tombo. Os caras mandam mensagem pra mim direto, falando, e o menino lá no Tinder? Continua aqui do mesmo jeito, gente. As mulheres de São Paulo dão um banho, né? O menino sofre, viu? Nunca vi alguém que sofreu no Tinder. Já vi gente que casou no Tinder, já foi sequestrado no Tinder, assaltado. Agora, apanhar desse tanto que esse menino tá tomando o baile dessas mulheres tudo aqui, tá? Só atualizando vocês aí sobre as novas informações desse rapaz. O que importa é ser o criminal, o resto a gente ai. Meu jovem, se você ainda não se inscreveu no canal, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, né? E se você acabou de abrir esse vídeo, iniciar esse episódio, já deixa o seu like aqui, ó, de cara. Eu vou te dar 5 segundos. Pronto. Se inscreva no canal, deixa o like, tá? E aproveita esse episódio de hoje, porque hoje a gente tem um bom tempo de mercado sentado por aqui, viu, meu querido? Aqui, inclusive, hoje esse convidado, eu lembro que... quer ver que ano que foi? Puta, cara, tinha uns 4, 5 anos de mercado, 2019. Eu lembro que em 2019 ele já estava na rede social, pelo menos. Eu lembro de ver alguma coisa dele sobre, enfim, né? E lembro também que ele foi um dos, salvo engano, um dos primeiros parceiros, assim, de corretoras, né? Que se destacou na rede social, não foi? Esse foi um dos primeiros, né? Que eu me lembro foi. E sem mais delongas, ele que tem aí 47 anos de idade, já tô contando, já adoro contar a idade dos convidados já, né? É porque às vezes você vai olhar pra ele e vai falar assim, nossa, ele tem 50 e o Vasco 60. Não, ele é muito mais velho do que eu, beleza? Ele tem 47 anos, né? Tem muita experiência aí, né? E acho que, mais uma vez, o podcast só é bom porque a gente traz gente aqui melhor do que o host, tá? Então... Sem mais delongas, William Marques, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por estar aqui. Enfim, aconteceu, né? Finalmente, né? Aí eu posso finalmente falar, muito bem, estamos de volta aqui no Os Traders Podcast, né? Aliás, o pessoal às vezes tem uma dificuldade, né, em pensar criativamente como criar um bom nome para um podcast, e você simplesmente fez o mais simples e ficou muito legal, né? Você vai entrevistar trader, nada melhor do que os traders, né? Então, sim, eu acho muito legal aqui com o Vasco Mamed, né? Sabe que eu fui fazer uma pesquisa, obviamente, né? Então, Mamed, um sobrenome árabe, né? Então, do que eu vi, né? Inicialmente utilizado por ricos latifundiários e pela nobreza, e depois por plebeus e comerciantes. Aí o Vasco, ele tá mais pro rico latifundiário ou mais pro comerciante? Tá mais pro pobre brasileiro. Pro sofredor brasileiro. Né? A gente começou assim aqui, lá na minha família, lá, meu amigo. Vou falar um negócio pra você já. Lá a gente começou no perrengue mesmo. Mas eu gosto muito do rico latifundiário, hein? Sim. Eu pensei que você ia falar o comerciante, o trader. Não ia não. Sua família é de origem árabe? Cara, o pior é que assim, a origem do Mamed dentro da minha família tem uma mistura meio de árabe e tem uma mistura também com um pessoal que morou muito tempo em Portugal. Sim. E aí veio o Vasco também junto, né? E assim, a verdade é que a família do meu avô principalmente, os caras, mano, é igual coelho. Você tem noção? Cara, assim, era igual carrapato, véio. Era assim, a cada mês era 3 reproduções diferentes. Era um negócio de maluco. Então, a família migrou muito rápido,
né? Mas tem lá a origem árabe, sim, e tem um bom tempo ali vivido dentro de Portugal. Eu te conheço há algum tempo já, né? E sempre como Vasco Mamed. Só que são 2 sobrenomes, você tem um outro nome ou seu nome é Vasco? Não, tem mais, pô, tem mais. Qual que é o seu nome, É então? Vasco Fernandes Alvarenga Mamed. Uau, é muita coisa. É tipo Pedro Alves Cabral, né? Tipo, vai, 72 sobrenome, Eu uso Vasco Mamed que é o primeiro e o último, mas se o último fosse Fernandes, eu ia usar Fernandes também. Se fosse Alvarenga, eu ia usar Alvarenga, enfim. Mas, gente, inclusive vocês viram que o podcast começou ao contrário, né? Eu perguntando, né? Vocês viram que o podcast começou ao contrário, Mas né? eu tô muito feliz de estar aqui, né? Porque a gente já havia algum tempo programando, então, ora a minha agenda não batia, ora a sua agenda não batia. Boa. Mas bora lá, vai ser um papo muito legal. Até para quem tá ouvindo, assistindo a gente, né? Eu sempre falo que não importa qual conteúdo eu faça, seja um podcast como esse, seja um simples story, enfim, sempre eu gosto de falar algo que a pessoa já pode utilizar na próxima operação que ela vai fazer, porque a ideia é sempre você pegar conhecimentos e evoluir com isso. Então acho que vai ser um papo muito legal e é isso. Boa demais. Inclusive, agora eu quero saber seu nome completo agora. Tô brincando, tô zoando. O meu nome é William Magalhães Marques. Por isso que você falou que eu tenho muito sobrenome, né, pô? Eu tenho 2. Na verdade, tem uma brincadeira engraçada sobre isso, porque eu gosto muito do William Marques, né? E aí, em casa, eu sempre brinquei, né? Falei assim, olha, por mim tinha que ter sido só William Marques, não William Magalhães Marques. Aí minha mãe ficou muito, né? Grilada, com ferrada certeza. com a parada, porque perguntou. Precisou só do seu pai para te fazer, né? E o que acontece? Só que aí, eu tenho 2 irmãs. Elas são gêmeas, né? Elas são 1 ano mais velhas que eu. Uma mora aqui em São Paulo, a outra mora na Escócia. Só que elas têm a mesma ideia. Elas falam a mesma coisa. Puxa, eu queria me chamar só Vanessa Marques ou Valéria Marques. Nossa, sua mãe vai falar, meu Deus, onde é que eu errei com esse povo, gente? Então, porque é mais curto, né? Mas na verdade é William Magalhães Marques. Bom, inclusive você sabe que seu nome poderia ser WWW, né? WMM. Não, então, mas se você virar o M de cabeça pra baixo, acabou, vira WWW. Sim, uma ilusão à internet, sim. Que moleque. Ai, moleque miserável, é um gênio, viu? Nossa senhora, diferente, hein? Esse podcast aqui já tá podcast diferente, até as piadas boas voltou, parece, né? Ô, William, cara, você tá com 47 anos de idade, quanto tempo de mercado? Cara, eu comecei no mercado em 2005 e foi de uma maneira bem interessante, porque eu sou engenheiro mecânico, a minha formação, né? Tá. E quando eu terminei a engenharia mecânica, eu sempre tive uma vertente muito técnica, sempre trabalhei na área técnica, né? Com projetos, desenhos técnicos, aí já fui para engenharia. E quando eu finalizei a engenharia, eu tinha que trabalhar um pouco mais a parte administrativa. Então eu fui fazer uma pós-graduação na área de administração. E num intervalo, né, inclusive eu fiz na FEI da Tamandaré, essa pós-graduação, que era mais focada para a área automotiva, que era onde eu trabalhava nessa época, o setor que eu trabalhava. E tinha do lado da faculdade, não sei se ainda tem, ali na Tamandaré, um Franz Café. E no intervalo tinha um amigo meu, que hoje está em Curitiba, que é o Dailton, né? A gente foi tomar um café, aí ele abriu, eram aqueles tubos ainda, monitores de tubo, né? Não era esses flats, enfim. Tomar um café, ele abriu um home broker, na época era Invest Shop, que era do antigo Unibanco, um dos primeiros home brokers, né? Eu lembro que ele colocou um código lá que até mudou, nem é mais esse hoje, né? Era Nato 3, que eram os papéis da Natura, né? E aí eu vi aquilo, né? Eu já tinha um interesse em conhecer um pouco, né? Depois que você termina a faculdade, começa a sobrar dinheiro também para você poder fazer alguma outra coisa que não seja pagar, né, os seus estudos, enfim, né? Aí eu comecei a pensar naquilo, via aquilo, cara, eu nem conhecia o termo operar na bolsa. Você investe, você mexe, né, com bolsa. E era uma época onde não era tão comum você entrar num site, um aplicativo, você ver muita gente falando sobre isso. Era mais comum você ir para a bolsa quando alguém que já estava na bolsa meio que te levava ou te mostrava
esse início, começo desse caminho, né? E aí eu lembro que eu achei interessante aquilo porque já tinha aquela vontade, né? Aí eu lembro que, como eu já era correntista do antigo Unibanco na época, eu já abri conta nessa corretora mesmo, e foi até engraçado, porque eu faço o seguinte, ele me falou, primeiro vai lá, abre sua conta tal, enfim, depois a gente vai conversando para te falar como que é, tudo mais tal, né? Passou. Eu fui lá, acho que no dia seguinte eu já abri a minha conta tal. Aí liguei para ele, e aí, Dailton, beleza, cara, abri minha conta tal. É isso aí, cara, então, abriu a conta, agora é só operar. Nossa Senhora. E aí eu lembro que... Reconheceu o firma do cartório para abrir a conta? Não, já era tudo online. Eu acho que você tinha só que... Eu não me lembro, eu acho que você tinha que assinar... imprimir, assinar e mandar uma digitalizado, cópia. Ou digitalizado, acho que já era assim. Mas enfim, eu lembro que eu peguei um valor X lá, não sei se era tipo, na época, 10 mil reais ou 6 mil reais, alguma coisa nessa linha. Eu comprei metade desse capital em papéis da Cosan, que estou falando de 2005 para 2006. Tá. A época estava bombando, né, esse papel, né? E a outra metade de CESP, Cosan, né, Cesan 3 e CESP 6. Tá. E acho que, agora lembrei, eram realmente 10 mil reais, porque eu lembro que muito rapidamente esses 10 mil viraram 11 mil. Né? Então, e de maneira muito rápida, porque isso acontece em mercados com forte tendência de alta, e para quem já está no mercado há mais tempo, ou para quem tiver curiosidade de olhar o que foi o mercado ali de 2003 até 2008, vai perceber que basicamente qualquer coisa que você comprasse em qualquer momento, Subia. mesmo que tivesse uma correção intermediária, depois ele subia. Então, é aquela velha história, né? Você faz a sua compra, você tem aquela sorte de iniciante, né? Que persegue, acho que quase a totalidade ou a maioria, né? De quem vai para a bolsa, dos traders, dos operadores, né? E depois é aquele percurso normal, né? Você não entende muito bem como que você ganhou e também você não entende muito bem como que você perdeu. E quando isso tem algum tipo de correção. Só que nessa época não tinha o day trade, então era tudo mais tranquilo, porque era um mercado de forte alta, então as correções que vinham, mesmo sem saber o porquê daquela correção, ela era muito temporária, né? E você tinha depois o mercado continuando aquela tendência muito forte. E como não era algo que... era a minha atividade principal, porque eu trabalhava, porque logo eu fui expatriado, eu fui morar na Alemanha, morei 1 ano e meio lá. Então, uma das formas que eu tinha tempo, né, para estudar o mercado era justamente pelo fato de ter essa diferença de fuso horário. Então, eu conseguia, quando acabava o meu expediente na Alemanha, ainda tinha várias horas de pregão, rolando aqui no Brasil, e como eram operações que não eram day trade, eu conseguia muito bem começar a estudar, analisar o mercado e no fim do pregão aqui montar as minhas posições. Então é engraçado porque isso tem bastante tempo, né? Mas a gente lembra como se fosse ontem, né? E eu tô falando de algo que já tem aí, estamos indo para 2025, tem 19 quase anos. 19 anos. Enfim, então é uma história você fazia bem o que na Alemanha? interessante. Você foi atuar como engenheiro mecânico? O que acontece? Você era engenheiro automotivo lá ou não? Na verdade, eu sou engenheiro mecânico, né? E eu, como te falei, eu já trabalhava numa empresa automobilística alemã aqui no Brasil. E aí, quando eu trabalhei muito tempo nessa empresa, trabalhei acho que uns 15 anos ao todo, mais ou menos, bastante tempo, né? E como eu estava construindo essa carreira nessa empresa, quando eu finalizei, né, a minha faculdade, estava nessa pós-graduação, surgiu essa oportunidade, que era para trabalhar num projeto específico, que é uma empresa que faz rolamentos, né? Uma empresa, uma das maiores do mundo, né? O grupo Schaeffler, né? E gigante. tem uma das marcas, é a marca FAG, e era da qual eu trabalhava, né? Então tinha um projeto específico de rolamentos de embreagem para Mercedes, né? Então eu fui para a Alemanha para trabalhar nesse projeto. Então foi uma época muito bacana, porque até então eu não conhecia ainda outro país, foi minha primeira viagem internacional já para morar, né? E mal sabia que a partir dali ia começar uma saga, não só nesse período que eu morei lá, mas também depois, aquele bichinho da viagem te pica, né? Tanto que hoje eu já tive a oportunidade de conhecer 33 países diferentes. Isso é top demais, tá louco, que massa. Então alguns apenas... Você não tem casa mais não, você nem sabe onde você mora mais.
O que acontece? É muito enriquecedor, né? Você viajar, conhecer novas culturas, então, desde as que são mais próximas à nossa forma de viver, né? Aquelas que são bem diferentes, né? Que você pega, vou dar alguns exemplos aqui. Egito, que é muito diferente, Tailândia, Índia, né? Então, é uma forma de você conhecer mais o mundo, conhecer mais as pessoas, e por incrível que pareça, até no trade isso te ajuda, porque não que seja fácil, mas é muito mais simples você se adaptar ao comportamento das pessoas que estão ao seu redor no seu país. Agora, quando você está num outro local, é uma outra realidade que está acontecendo ali, você não sabe até que ponto aquilo que você está vivendo ali é a forma normal das pessoas se tratarem, se comunicarem, né? Cuidarem uma das outras, ou se tem alguma coisa errada. Então você tem todo um processo de aprendizado por estar dentro de uma nova realidade. Então, quando eu olho para isso e vejo toda essa trajetória em relação à Bolsa, fazendo já um paralelo, que é o nosso foco aqui, eu percebo como que se adaptar é muito importante para que você possa sobreviver, mas sobreviver de uma maneira harmoniosa, porque talvez para quem opera no mercado, ele até consiga aos trancos e barrancos, né? Não é da forma como ele quer, mas consegue ali meio que sobreviver. Mas a ideia é você entender aquilo que você está vivenciando, como você pode se adaptar para aquela realidade, e aí sim as coisas se tornam um pouco mais harmoniosas. Boa. Boa. Inclusive, você foi sua primeira viagem internacional numa língua difícil dessa? Você já falava alemão? Não falava alemão, eu fui fazer algumas aulas lá. Eu falava inglês, né, nessa época, e falava bem o inglês. E é interessante, porque a questão de pouco tempo, acho que talvez 1 ano e pouco, eu entrevistei já, estando, né, com a pessoa da corretora com quem eu estou hoje, eu entrevistei o Alexander Elder, quando ele veio para o Brasil, porque é um dos meus mentores, a gente vai poder falar mais sobre ele mais para frente. E alguns alunos falam, caramba, William, você fala um inglês muito bem, né? E as pessoas associam eu falar bem o inglês com eu ter morado fora. Mas não. Por que não? Porque eu morei num país onde a língua nativa não é o inglês. Claro que por eu utilizar somente o inglês, porque eu não podia me dar o luxo de querer tentar aprender o alemão para tentar falar e tentar me compreender, porque tínhamos um objetivo muito claro desse projeto que eu trabalhei lá. Porém, quando eu fui para lá, eu já falava muito bem o inglês sem ter morado fora. E por quê? Aonde que eu enxergo que me trouxe essa capacidade? Foi o fato de eu buscar uma técnica, uma escola específica, na época foi o CCAA, só que eu estudei esse treinamento, esse curso inteiro, foram 9 anos estudando, 9 anos e meio estudando inglês, aonde eu me mantive na mesma escola, do começo até o final, foi a minha única escola. Por que isso é interessante? Eu sempre falo para quem quer aprender uma nova língua, ficar em um método, porque o cara corre o risco de ele estar numa escola hoje, aí depois ele quer ir para outra. Aí o que ele viu aqui, pode ser que ele não veja nesse momento lá, o que ele vai ver lá, ele já teria visto aqui, é uma confusão. Perfeito. Onde você perde um pouco a ordem das coisas porque você está mudando a sua técnica. Isso tem tudo a ver com o mercado, né? Exatamente. Tudo a ver. Então, quando a pessoa vai para o mercado, porque é muito comum o pessoal se deslumbrar muito quando você vê gráficos, aqueles números piscando, tudo é muito gamificado. E isso tem um atrativo muito forte, né, para qualquer pessoa que começa nesse mercado. E aí ela vê uma estratégia, ela começa a utilizar aquela estratégia, daqui a pouco ela pega uma outra coisa e começa a utilizar aquela outra coisa, e aí ela faz um monte de coisa que ela não sabe nem por que ela está fazendo. E às vezes, se ela conseguir simplificar a forma de enxergar o que ela faz, entender o porquê, e é uma coisa que eu sempre trago muito forte isso para quem me segue, para alunos, enfim. Você saber o porquê você está tomando
determinar a decisão. E se você usa muita informação, você não sabe exatamente por que você está comprando, por que você está vendendo, e muitas vezes você deixa de lado talvez a posição que seja a mais legítima para todo mundo, que é saber quando não fazer nada. Talvez das diversas formas de encarar o mercado, das diversas técnicas, das diversas ferramentas, talvez a que mais converge para todos seria, nesse momento, eu não tenho nada para fazer no mercado. Tanto que eu sempre brinco, né? Eu brinco, mas de maneira séria. Eu falo, quando o mercado abre, a primeira coisa que eu faço é sempre olhar tudo que os gráficos me dizem por que eu não devo operar. A partir do momento que cada premissa dessa começa a sair da minha frente, Vasco, eu começo a perceber que está mais próxima àquela operação que vale a pena ser operada. Perfeito. Inclusive, você deve ser do cara, então, que clica pouco também, né? Muito pouco. Na verdade, eu tenho uma vertente de usar gráficos mais longos, tanto para você tomar uma decisão estratégica quanto para você operar. Você, não sei se já leu, mas com certeza você conhece o Alexander Elder. Eu já... Canal Investidor de Sucesso? Exatamente. Eu já comentei dele aqui. Se eu fosse nomear quem seria o meu mentor, digamos assim, é ele, porque quando eu comentei desse meu início lá em 2005, o primeiro livro que eu tive contato foi justamente a primeira versão do Como se transformar em um operador e investidor de sucesso, né? O Trading for a Living, que é o nome original, né? E eu entendo que a forma que eu aprendi, com o tempo eu fui colocando outros elementos e ao longo do tempo, cada vez mais eu fui voltando para aquela origem, né? E isso é muito interessante porque quando eu falo dos pilares do trade, né, não foi uma coisa que eu inventei, né? Você falar sobre controle emocional, né, que é a parte psicológica, falar sobre método, sobre controle de risco, essa é a tríade que ele ensina e da qual só o perfeito equilíbrio desses pilares pode fazer você ter alguma chance em um mercado que ele é muito concorrido. Porque todo mundo gosta muito de técnica, de olhar um gráfico, de ver onde ele traça uma linha, onde ele usa determinado indicador. Só que isso por si só, por melhor que seja a técnica, não vai ser suficiente, né? O cara precisa alinhar esses pilares, né? E quando você vai usar uma técnica onde você vai olhar tudo que te diz por que você não deve operar, a primeira coisa que eu faço é olhar um tempo gráfico mais longo. Se o tempo gráfico é longo, dá um exemplo aqui, eu uso 50 minutos para manter um padrão, mas o cara que usa um gráfico de 1 hora, por exemplo, o tempo que vai demandar para que o preço chegue em um suporte, que chegue em uma resistência e a força daquela região, ela é bem maior. Só que demanda que o cara tenha muita paciência. E isso vai filtrando. Quando a gente começa de pregão, eu falo, ó, eu não sei que hora que eu vou entrar na operação, e depois que eu entrar nessa operação, eu não sei que hora eu vou sair dessa operação. E quando a gente faz isso, a gente começa a pôr por terra alguns conceitos dos quais eu não acredito. Aquele conceito, opere 15 minutos por dia. Porque seria como se eu estivesse falando que eu estou dizendo que o mercado vai, em 15 minutos, abrir e me dar condição de enxergar uma operação e fazer essa operação e ter lucro com consistência. Cara, e eu nunca sei quando isso vai acontecer. Pode fazer uma pergunta? Claro. Isso existe ainda? Existe, né? Sempre tem esse apelo, né? Porque eu não sei o que você pensa sobre isso, Vasco, mas... Tem gente que fala isso ainda? Opera 15 minutos por dia? Sim, tá de sacanagem, cara. Tem. A gente nem tá, assim, lógico, a gente tá no mercado bull, mas nós não estamos no bull daquele bull que a janela se abre e todo mundo entra, né? Eu via isso quando tava entrando pela janela, né, no mercado financeiro. Veio o Palito Trader, veio aquela galera maluca, um monte de gente no mercado e tal. Aí você vê cada bizarrice, assim, que você fala, nossa senhora. Mas, cara, não é possível. Até hoje a gente fala, opera 15 minutos por dia, tem que apanhar. Sabe qual é a questão, uma chicotada no cara desse, porra. Sabe qual é a questão? É que é um discurso muito simples e fácil de ser contado e comprado.
né? Vende pra caralho. Então, essa que é a grande questão, né? Então, apesar de a gente sempre ouvir aquelas coisas que a gente ouve bastante, né? Ah, tudo funciona. Eu não acredito que tudo funciona. Eu acho que trade, ele precisa ter alguns conceitos muito claros, né? Porque quando não é uma questão de um gosto pessoal, né? Mas quando eu falo, por exemplo, por que eu gosto de abordagens com gráficos mais longos? Não é que eu sou contra quem opere em um gráfico muito curto. Eu só acho que é muito difícil ele ser constante naquilo que ele faz. Tá. Né? E aí, Concordo. qual que é a grande questão? Quando eu falo para alguém sobre operações de mercado, normalmente eu falo o seguinte: você precisa enxergar uma possibilidade de operação, o mercado tem que apresentar isso para você, tem que dar tempo de você entrar nesse trade, o trade avançar para a direção que você está pleiteando e dar tempo de você sair da operação antes de esse movimento acabar. Se a pessoa começar a pensar dessa forma, ela vai perceber que, nitidamente, isso é muito mais difícil quando o seu gráfico ele é muito curto. Né? Porque eu preciso esperar começar o movimento, eu entrar no movimento, sair dele antes de o movimento efetivamente acabar. Perfeito. Ele é ruidoso. Exatamente. Então, trabalhar fora da região de ruído, com certeza vai trazer muito mais tranquilidade, só que tem o outro lado. Se a pessoa já vem, e é por isso que eu acho que é muito mais fácil você ensinar um cara que não sabe nada do que um cara que já sabe alguma coisa. Porque você fazer o cara desfazer, né, deixar de ter atitudes que ele já está acostumado, é muito difícil, né? Às vezes o cara ele vem achando que ele vai ensinar, vai aprender, né, que eu vou ensinar algo para ele extremamente complexo e difícil, né, que ele não conhece. Às vezes ele fala, puxa, mas é só isso, né? Falou, na verdade você está simplificando a forma de ele enxergar uma oportunidade. Só que para ele poder efetivamente replicar aquilo, porque a grande questão não é só sobre a técnica, é sobre com qual facilidade, com qual constância você consegue replicar aquela técnica. Então, se você tem um sistema que você clica pouco, como você mesmo comentou, é muito mais fácil você conseguir replicar. Só que tem a única parte mais complexa, que é você saber esperar o momento de fazer essa entrada. Perfeito. E assim, isso que você fala, né, da questão de ser paciente, cara, eu concordo muito concordo muito, prego isso bastante. E de verdade, o mercado não tem espaço para impaciente, não. A peneira do mercado, para quem é impaciente, esquece. Tu vai se ferrar. A peneira tem um buraco desse tamanho, ou seja, passa qualquer coisa. Passa meu iPhone na peneira. Assim, passa, vai lá pro fundo. Entendeu? Não fica. O cara não consegue se manter. É impossível. É impossível. Porque eu vejo gente falando assim, eu opero 5 minutos. Eu falo, não, tu pode executar a operação que tu quiser por causa dos 5 ou nos 2. Executar, gráfico de execução. Agora, tu faz análise onde? Não, no 5. Falo, mano, não tem como. É uma visão muito míope do mercado, né? Não, cara, eu gosto de fazer a analogia do seguinte: tu tem uma puta floresta onde tem tudo acontecendo. Tem um macaco subindo no galho ali pra buscar a banana, tem a onça já mirando o macaco, falou que esse macaco vacilar que ele desceu, eu vou comer ele. Ao mesmo tempo, tem uma jiboia do outro lado olhando a onça e falou que essa onça for buscar o macaco, eu vou pegar ela. E do outro lado tem um homem lá com a espingarda na mão falando, ixi, hora que isso tudo acontecer, eu vou matar fulano e vou pegar não sei o que, a onça vai sobrar e etc. Porra. E o Esse cara é o cenário do mercado. Né? Só no arbusto. O cara tá focado, exatamente. O cara tá focado no tronco da árvore. Meu irmão, você não tá sabendo nada que tá acontecendo. Você não tá vendo nada. A história que o mercado tá te contando, que o preço tá te contando, você tá pegando nada. Tipo, é igual nós dois tá aqui conversando e falando assim, então, pois é, né? Opções binárias. Quem acabou de chegar vai falar assim, mas vocês gostam de opção binária? Não, a gente tá falando mal de opção binária. Tem 1 hora que nós estamos falando mal de opção binária. Só que aí o cara chega e fala, então, a tal da opção binária lá, né? Não, pois é, faz parte. Tipo, vocês acham que faz parte? Não, eu não acho que faz parte. Eu acho que é ridículo. Eu acho que é um negócio tosco. Mas quem pega metade da conversa
pega qualquer informação. Se você não tem uma big picture, né? Vamos assim se dizer, né? Se você não consegue subir o drone pra olhar a floresta de cima, e tu fala, vou fazer uma missão na floresta. Vou soltar lá no meio. Cara, ferrou, mano. Qual é a lógica? O que eu acho, Vasco, que é a grande questão, e que eu sempre bato muito nessa tecla, é a ilusão que se tem de que, pelo fato de você estar operando day trade, isso automaticamente está querendo dizer que você vai ter que fazer diversas operações E rápido. e que as operações são extremamente curtas, né? Então, pelo contrário, na verdade, já teve dias onde, coincidentemente, você, logo no início do pregão, o meu início de pregão, no mínimo, são mais de 10 minutos. Por quê? Já que eu uso o gráfico de 10 minutos para fazer as entradas, então pelo menos a primeira barra tem que acabar. Perfeito. Tem que finalizar. Então, Perfeito. no mínimo, vai ser nos 11 minutos que você vai fazer uma entrada, se acontecer. Só que, ou ele pode acontecer nesse momento, e já teve situações onde o primeiro trade, dentro daquilo que eu faço, surgiu o sinal por volta de 11 da manhã, meio-dia. Sim. Aí, o cara me fala, pô, William, é verdade que você ficou das 9 horas da manhã até o meio-dia sem fazer nada? Eu falei, não. Foi feito muita coisa. Nossa. Eu fiquei observando tudo que o mercado me dizia por que não devia operar, né? Para que houvesse uma conjunção de fatores que me permitisse fazer esse trade. Porque o que acontece muito é conceitos extremamente rasos sobre o mercado. Porque todo mundo que conhece um pouquinho sobre gráfico sabe que o que é um suporte? Um local onde já teve compras no passado e isso pode gerar compras e o mercado a partir dali subir. Isso é o conceito raso, né? Agora, quando o mercado chega naquela região, é importante você conseguir mensurar com que força o mercado chegou ali. Ele chegou ali acelerando ou desacelerando? Porque se ele chega naquele ponto ali acelerando, provavelmente pode segurar um pouquinho e talvez perca. É o mais provável que perca aquele suporte. Agora, se ele chega naquela mesma região, desacelerando, mas como que é isso? Aí você tem ferramentas para isso. Por exemplo, eu uso muito divergências. Perfeito. Né? Sim. Então, é uma das formas que eu consigo enxergar. Tanto se o mercado está acelerando, isso me diz que pode ter uma continuidade daquela queda ou daquela alta, e eu consigo também ver se ele está desacelerando e se é mais provável que tenha uma reversão daquele movimento. Qual oscilador você usa? IFR? Eu Ou utilizo o MACD. Por Tá. um motivo muito simples, porque isso é um pouquinho mais técnico, mas você conhece muito bem. Você sabe que os indicadores se dividem em 3 tipos, que são os osciladores, os rastreadores de tendência e os mistos, que eles reúnem características dos dois. Quando você pega o MACD, na função de linha, ele é um rastreador de tendência. Quando você pega os histogramas, ele é um oscilador. Então, ele reúne característica dos dois, né? Então, a grande questão é, quando vai usar uma ferramenta, seja ela qual for, por exemplo, o MACD, por exemplo, o IFR que você comentou aqui, o importante é você entender como ela é construída, o que ela mede. Quando você vê um sinal ali, o que aquilo quer dizer em relação à dinâmica de preço que está ocorrendo no mercado. Porque senão, o cara corre o risco de simplesmente seguir 2 linhas que ele sequer sabe o que elas significam. E né? às vezes elas contam histórias diferentes, inclusive, né? Exatamente. E quando isso acontece, Vasco, qual que é o grande problema disso? O cara acertou o trade, legal, ele usa de novo. Ele errou o trade. Se ele não sabe por que daquela leitura, ele já não tem a confiança para fazer a próxima operação. Então, mais do que levantar uma bandeira sobre a estratégia tal ou estratégia tal, eu acho que a boa estratégia é aquela que te deixa confortável e confiante para fazer a próxima operação depois que a sua última operação te dê um stop, te dê um prejuízo. Porque aí você consegue se manter nela, consegue ter essa constância. Então, ele é um processo, ele é árduo, ele é doloroso esse processo, né? E você dificilmente vai conseguir passar
por esse processo e por essas etapas se você, a cada momento, começar a usar uma coisa diferente. E por que as pessoas fazem isso? Porque elas não confiam naquilo que elas estão fazendo. Olha como tudo vai puxando, né? Para a questão de você entender a fundo o que está acontecendo. E por que ela não tem confiança? Porque ela simplesmente está seguindo uma linha, um indicador, que ela não sabe sequer o que aquilo significa. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que você acredita que as pessoas não confiam basicamente em suas técnicas, basicamente no que fazem? Porque o que é transmitido para elas é ruim ou porque elas estudam pouco? O que passa na sua cabeça? O que você pensa sobre? Eu tenho certeza que é porque elas estudam pouco. Porque se ela estudasse mais, ela ia ver que, no mínimo, o que ela aprendeu pode até ser ruim, mas ela falou, pô, isso aqui é ruim, eu vou procurar... Isso aqui chegou aqui de uma forma meio ruim, eu vou estudar e vou procurar algo que tenha mais coerência. Concordo com você. Qual que é a questão, Vasco? A Bolsa, o mercado, ele é um espaço democrático no sentido de que basta você ter dinheiro que você consegue participar dele. Simples assim. O que é diferente de vários outros ambientes. Você pode ter o dinheiro que você tiver, tá? Mas vai ter ambientes que só o seu dinheiro não vai te fazer ter acesso. Você sabe disso. Perfeito. Tá? Agora o mercado não. E por conta disso, ele não exige nenhum tipo de capacitação, de qualificação, né? Mas isso tem um motivo muito claro do porquê disso. Porque o que move o mercado é capital. Quanto mais capital, melhor. E há sempre uma troca de mão desse capital. Então, eu enxergo o mercado como sendo realmente isso, e é um termo que nem fui eu que inventei, digamos assim. Você com certeza conhece o Márcio Noronha, né? Que foi a referência, o primeiro cara que trouxe a análise técnica para o Brasil, digamos assim, até onde eu sei, né? E eu lembro que lá em 2005 eu encontrei daquela revista Timing dele um artigo, era uma apostila online com um básico sobre análise técnica, e a primeira coisa que ele fala o mercado, ele é um jogo, só que não é um jogo de azar, ele é um jogo de estratégia. É que nem você ir para Vegas e você comparar, você ir brincar numa roleta para uma diversão e você ir para uma mesa de pôquer. Você consegue numa mesa de pôquer ter estratégia mesmo sendo um jogo, mesmo tendo uma componente aleatória ali, que é a repartição das cartas. Já numa roleta isso não existe, né? Isso realmente é totalmente um processo aleatório, onde só de você ter o zero ali verde, já joga sua chance de preto ou vermelho lá para baixo, né? Que o que parece que é 50% é muito menos do que isso, tá certo? E se você encarar o mercado como sendo esse jogo de estratégia, isso começa a te fazer encarar o mercado de uma outra forma. E o que eu quero dizer com isso de maneira muito clara? Quando uma pessoa me fala assim, seja um aluno ou qualquer pessoa, eu fiz um trade hoje no índice de 1.000 pontos, ou de mais de 1.000 pontos, ou eu fiz um trade no dólar de 50 pontos, 60 pontos. Isso não me deixa empolgado em nada. Por quê? A pergunta que eu faço é, para você conseguir esses 1.000 pontos, quantos pontos você arriscou? Porque é essa relação que vai contar. Outra coisa, com qual frequência você vai ver movimentos com essa amplitude no mercado? Então eu prefiro muito mais que você me fale quanto você arriscou e quanto você teve de retorno e como que você alocou o seu capital diante disso. Aí eu falo para você se o seu sistema é um bom sistema ou não. Falar que fez 1.000 pontos ou 60 pontos no dólar, isso não quer dizer absolutamente nada. É verdade, eu concordo com você também, concordo também. E inclusive, você mencionando a questão de risco, né? Falando, pô, tudo... se você quer saber se o cara opera bem ou não, se o sistema dele é bom ou não, ao menos tem chances de dar certo, é você olhar basicamente o payoff dele, né?
Eu fui pra 1. Tá bom, beleza, o retorno pra 1. Tá bom, mas, é difícil tu se manter no médio e longo prazo, porque tu vai precisar ali de uma taxa de acerto, tu vai estar sempre preocupado em acertar, que já é uma merda. Né? Eu tô preocupado em acertar, O que eu quero saber mesmo, e eu falo olhando pra você, é o seguinte, eu quero saber mesmo se tem uma outra coca, porque essa acabou. Não tem, acabou. Aqui, quer dizer, até tem, mas tudo depende de quanto você quer arriscar pra pegar essa coca. Cara, sabe o que é legal que você falou? Brincadeiras à parte, né? Eu pago pela coca, se for o caso. Aí sim, Só que aqui, meu irmão, é pior que Mônaco. A coca aqui é cara, velho. Você sabe que tem uma coisa que uma vez eu ouvi o Stormer falando e achei muito legal, cara, porque tem a ver com essa lata de Coca-Cola aqui. É o seguinte, ele fala por que as pessoas elas se viciam em trade, né, de maneira muito fácil, né? Porque, por exemplo, se você for numa vending machine para pegar uma Coca-Cola, comprar uma Coca dessa, você coloca lá, sei lá, 5, 6 reais e quando você apertar o botão e escolher qual sabor você quer, vai sair exatamente uma lata. Não vai ter o risco de vir duas ou não vir nenhuma. Agora, a partir do momento que você tiver uma máquina onde você coloca lá 6 reais e pode vir 2, 3 ou pode não vir nenhuma, provavelmente você vai começar a ter pessoas que são viciadas em máquinas de comprar refrigerante. Perfeito. Porque essa questão do aleatório, essa questão de você se sentir desafiado e ao mesmo tempo recompensado por aquilo que você faz, pelo risco que você toma, isso é o que faz a pessoa ter aquelas atitudes mais impulsivas para se operar. Porque quando a pessoa fala de trade, e aí entra nesses 3 pilares, né, que é a parte emocional, a parte do método e a parte do controle de risco, quando chega nessa parte emocional, é muito comum você ouvir a pessoa te falar o seguinte: olha, tem uma técnica, controle o seu risco e tenha disciplina. Mas como que você efetivamente exercita essa disciplina? Né? Como que você faz isso? Se a pessoa não conhecer até ela mesma, ou até mesmo os processos que são biológicos, dos quais eu não consigo controlar, porque a partir do momento que eu coloco lá o dinheiro na máquina e me sai 2 latinhas dessa, eu vou ter um pequeno disparo de algum neurotransmissor. Pode ser dopamina, serotonina e por aí vai. Né? E são coisas que eu não consigo fazer com que não aconteça. Mas eu preciso saber que quando eu sou recompensado, isso gera um estímulo cerebral em mim que me faz querer mais, e quando as coisas dão errado, tipo, o cara fica travado, não consegue sair de uma operação perdedora, é saber que já tem um outro neurotransmissor que está ali travando ele, não fazendo ele largar aquele osso ali, aquele prejuízo inicial que até então era calculado, ele saiu do controle. Então, até você conhecer a sua biologia é importante para que você consiga entender como você está comportando e reagindo a cada momento que você está ali no mercado operando. Perfeito. Aqui a gente teve um episódio, por exemplo, que eu achei muito bacana. Tivemos outros também, com temas afins, enfim, mas a Dani Gurgel fala muito sobre isso, né? Eu gosto bastante. Sim, eu gosto dela. Da neurociência, enfim, acho muito bacana a abordagem dela. Inclusive, se você não assistiu o episódio dela, fica o convite aí, tá? Só digitar aqui no nosso canal mesmo, ou então digitar lá Dani Gurgel, Os Traders, que vai aparecer. E a gente falando de risco aqui, cara, o Helder, naquele livro dele, já me perguntaram isso várias vezes, inclusive. Tava vendo um livro do Alexandre Helder, ele fala de não arriscar mais de 2% do patrimônio, não sei o quê, né? Mais de 2% numa operação, enfim. O que você acha? Né? Fala, cara, que não é bem assim, que não é uma regra absoluta, né? Você não pode ser um cavalo selado que vai falar 2% de qualquer jeito, enfim, né? Porque às vezes o cara tem um patrimônio gigantesco, por exemplo, e fala, até 2% eu vou. Não, que não vai, caralho. Não precisa. Não necessariamente, né? Às vezes o cara nem tem perfil pra isso, ele nem gosta. Fala, não, eu tenho, sei lá, o cara tem 50 milhões de reais, mas eu gosto de operar 10 mini, ponto. Entendeu? Beleza, né? E aí, o que você pensa sobre, já que você é um cara que conhece bem ali o Helder, enfim, e tal, né? E aí, paralelo a isso, conta pra mim, além do que você pensa sobre, como que você gerencia seu risco hoje? Tá, vamos lá.
Para quem não sabe, uma forma de se utilizar esse controle de risco é você entender que você precisa definir um risco global para o dia. Vamos falar de day trade aqui, bem especificamente, tá? Sim. Então, por exemplo, eu utilizo bastante essas regras, tá? De você definir um valor para o dia e aquele valor você dividir em X operações. É muito simples. Se o meu risco diário são 6%, se eu dividir em 3 operações de 2%, como você comentou, eu posso me permitir operar até 3 operações, ou seja, que é o que eu faço. Se tudo dá errado no dia, foram 3 operações que foram feitas, tá certo? A grande questão é, isso tem um limite porque chega uma hora que 2% é muita coisa, tá? Sim. Então, ao longo do tempo, a pessoa diminui isso. Para você ter uma ideia, como realmente eu conheço essa forma de operar e como eu escolhi ter o Helder como mentor, eu já fiz treinamentos dele, já fui até para fora do país para justamente entender mais a fundo o que ele faz, né? Então eu já estive com ele em Los Angeles para poder justamente participar de um trader camp e estar ali realmente a fundo conhecendo o que é feito, tá? E ali eu tive acesso a várias pessoas, tá? Desde gerentes de fundos, né, que usam gráficos maiores para tomar decisões estratégicas e fazem outras formas de montagem de posição, né, até o trader comum, como eu, por exemplo, que pega um capital e define. O que eu faço? Eu defino um capital para day trade, eu aplico essa regra, né, e quando esse capital ele dobra, eu tiro essa metade e ele volta para aquele valor inicial e eu aplico novamente essa regra. Por quê? Porque a gente tem que ser muito consciente de que o day trade não é uma coisa eterna de você. Eu tenho 50 mil, virou 100 mil, virou 200, virou 400, 1 milhão. Isso não existe. Por quê? Porque você não sabe como que você reage. Eu, ao longo do tempo, fui entendendo até aonde eu consigo ir. Eu sei que por mais experiência que eu tenha, eu sei que a partir de tantos contratos, eu não vou conseguir ser fiel à minha estratégia, eu não vou conseguir estopar, eu vou pensar 2 vezes, ou eu não vou entrar na hora que eu tenho que entrar enxergando a operação que eu estou enxergando ali, né, que está prestes a acontecer, porque eu sei que aquilo vai me trazer um desconforto. Para finalizar a questão dos 6%, 2%, por que o Helder ensina esses valores? Porque existem 2 matemáticas, tá? Que são as progressões aritméticas e as geométricas, tá? Então, quando você mantém o seu risco máximo no dia ali, em torno de 6%, 5% ali, basicamente, quando tudo dá errado, você precisa dos mesmos 5%, 6% para chegar naquele valor inicial que você tinha. Quanto mais você afasta, se torna mais difícil. O exemplo mais claro disso é quando o cara tem, por exemplo, 100 mil reais e ele perdeu 50%. Agora ele tem 50 mil. Se ele ganhar 50% em cima dos 50 mil, ele vai ter 75 mil e não 100 mil. Então, como é o mundo dos produtos, não o mundo da soma, você tem que deixar isso mais estrito possível para que esse valor da volta, quando você tem, seja um stop ou uma sequência, porque eventualmente o mercado fica mais volátil e te gera mais stops, você precisa deixar isso dentro de um valor que não seja difícil essa volta. E aí entra uma questão que eu não sei se você concorda com isso ou não, Vasco, de que a grande maioria das pessoas não sabem fazer gestão de risco adequada. Por quê? Porque eu tenho muito claro para mim que você arrisca um percentual do capital e o retorno que você tem sobre o capital também é percentual. Não é em valor financeiro, não é em número de pontos, é quanto eu arrisquei percentualmente desse capital e quanto eu tive de retorno percentual nesse capital. E por que isso, seja por desconhecimento das pessoas ou seja por mau caratismo de quem quer vender uma facilidade? Por que isso não é tão divulgado? Porque quando o cara sabe disso, simplesmente joga por terra aquela ilusão de que o cara pode pegar 200, 300 reais e começar a operar e ter sucesso no trade.
Concordo contigo. E, na verdade, eu tenho duas teses. Eu acho que a primeira é essa, enfim. E te digo mais, tá? Isso não é divulgado porque a maioria dos nossos colegas, e aí é a maioria mesmo, assim, putz, esmagadora, nem tem noção disso, William. Só tem noção disso, cara, quem realmente enfia a cara no mercado pra poder dar tapa e tomar tapa, cara. Sim. Quem não põe a carinha ali pra dar tapa ou entra ali e fala, eu vou te ensinar a ser um trader consistente. Ah, maravilha, boa, beleza. Tu opera o mini. Eu opero no simulador, eu opero um mini, ou eu finjo que eu opero. É que esse cara ele não sabe o peso realmente do gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco, esse tema, quando sai da boca dele, é um discurso, é um copy, entendeu? É um marketing. Não é algo que realmente faz sentido, que tem, como é que eu vou te dizer? Que sai do fundo da alma do cara, né? Porque, por exemplo, você quando fala de gerenciamento de risco, eu quando falo de gerenciamento de risco, a gente enche a boca pra falar e fala assim, cara, tu pode ser o operador mais louco do mundo. Sua técnica pode ser da Coca-Cola, joga Coca-Cola pra cima. Caiu de cabeça pra baixo, vende, caiu de cabeça pra cima, compra. Se tu gerenciar risco, tem muito mais chance de continuar vivo para aprender minimamente a técnica, para você ter uma boa técnica e desenvolver no seu operacional, o seu sistema de trade, do que o cara que é um gênio da lâmpada mágica, que sabe tecnicamente tudo, tem um excelente operacional, mas o cara não sabe gerenciar risco. Pode colocar o dinheiro na mão dele que for. É aquele velho discurso que tem gente que fala assim, o meu problema é que o meu problema é o financeiro. Cara, eu já ouvi isso demais. A gente fala assim, porque se eu tivesse X mil, X milhões, isso seria diferente. Essa é uma grande ilusão. Aí tu olha e fala assim, irmão, seria diferente mesmo, tu ia querer pular do prédio. Exatamente. Porque vai perder gigante. Eu quando falo sobre essa parte de controle emocional, eu falo de alguns mitos, né? Um dos mitos é justamente esse de a pessoa achar que não tem o capital suficiente, de que se ela tivesse X, seria diferente. E não é. Eu sempre falo, a forma como você opera um contrato é a forma como você vai operar 10, é a forma como você vai operar 100, é a forma como você vai operar 1000, tá? E esse tipo de ilusão, ele é muito claro, né? E é muito grande essa ilusão, porque isso aí esconde, por trás disso, tá o cara negligenciar a regra de risco. Por que ele fala que com pouco capital ou com poucos contratos ele não consegue ter sucesso? Porque ele está tomando um risco que ele é muito grande. E aí é só uma questão de tempo para ele ter problemas e quebrar a conta, enfim. Agora, quando ele vai para um capital maior, esses hábitos que ele tem com capital pequeno, ele vai replicar, só vai mudar a intensidade daquele golpe que ele está tomando constantemente. Então, enquanto a pessoa não perceber que é muito menos sobre trade, é muito menos sobre gráfico e é muito mais sobre como você controla o seu risco, é nessa hora que o cara começa a mudar um pouco o cenário e começa a perceber as melhoras na forma de operar. Perfeito. E tem outro também que eu acho que você vai concordar, que é assim, operar um mini é igual operar 100. Não é. Também não é. Fala, mas é igual. Não. Tecnicamente, objetivamente falando, é igual. O seu operacional, em tese, não vai mudar. Você você opera um mini aqui, essa região aqui, aqui eu sou comprador, tá bom. Com 100 você também tem que ser comprador. Agora, até você se acostumar de 1 para 100, existe uma diferença também. E isso é 100% emocional. É o que a gente comentou agora há pouco, que eu falei. Eu sei até quanto eu consigo operar. Seu número, para fazer a mesma coisa da mesma forma sempre. Tem um conceito que é sobre o que é realmente a disciplina. Se eu fosse falar de uma forma muito objetiva, no que eu acredito, que disciplina é você fazer a mesma coisa da mesma forma sempre. Disciplina é você fazer a mesma coisa da mesma forma sempre. E você vai ter que chegar, e essa é a parte que ela é solitária do trade. Eu posso estar aqui com diversas pessoas, posso estar numa sala online com 300 pessoas, mas vai chegar um ponto que é só você com você mesmo. Que por mais que está todo mundo ali engajado dentro de uma mesma técnica,
dentro de uma mesma forma de enxergar o mercado, eu sei que eu consigo operar até tantos contratos, porque a partir de certo valor você não vai conseguir replicar, principalmente replicar quando as coisas dão errado, porque é muito fácil você acertar um trade e continuar operando. É simples, porque você não foi desafiado em nenhum momento, deu certo. Agora, quando você faz um trade e tomou um stop, faz mais um, tomou outro stop, cara, para você fazer o terceiro trade, você tem que estar muito certo do que você faz. Você tem que ter muito conhecimento daquilo que você realmente acredita. Porque senão, o que acontece? O cara não faz, ele faz o primeiro dar errado, faz o segundo dar errado, ele não faz o terceiro, e às vezes o terceiro é o trade que realmente vai para aquela direção que ele estava pleiteando. Então tem que ter personalidade para operar. Essa é a verdade. Eu sou um cara que eu não gosto de fazer vendas, né? Então, quando o cara vê os meus posts lá de operações que eu fiz efetivamente, normalmente, cara, é raro, mas raro mesmo você encontrar uma operação de venda. Mas por quê? Porque eu não me sinto confortável. Então, às vezes, o mercado despencou. Aí depois teve um bom movimento de volta, que eu operei. O cara fala, pô, mas por que não fez essa venda aqui? Eu falei, cara, porque eu não me sinto confortável, não gosto. Então, não é que eu só compro. Eu espero surgir um momento e um sinal de compra. Assim como eu tenho alunos que só vendem, assim como eu tenho alunos que tanto compram quanto vendem. Mas por que isso acontece? Porque é a busca pessoal de cada um. É como cada um consegue se desenvolver. Ontem foi um exemplo bem interessante, porque ontem foi um dia que eu tive uma questão pessoal para resolver, então eu não fiz a minha sala educacional, né? E no fim do dia cheguei em casa, aí uma aluna mandou para mim, até eu fiz inclusive um Reels mostrando esse processo dela, né? Ela fez uma operação onde estava muito feliz, né? E a felicidade dela veio de ter segurado a operação até o alvo pré-definido ali, né? Não vou nem entrar no mérito se o valor financeiro foi alto ou baixo, mas foi sim conseguir executar a operação até o final. E junto com isso, depois teve uma outra aluna que foi no dólar. Depois eu fiz uma live ontem à noite no Instagram e depois do movimento todo de compra do dólar que essa primeira aluna fez, teve uma outra aluna que fez uma venda. E que seria uma venda que estava perfeitamente enquadrado dentro do que a gente faz, né? Porque simplesmente era uma região onde era um extremo de volatilidade do mercado, um tempo gráfico maior, tinha uma divergência muito clara de baixa acontecendo num tempo gráfico um pouco mais curto e formou uma estrutura de baixa. Não tinha muito o que pensar ali, era simplesmente definir naquele risco quanto você ia colocar de posição, quantos contratos e deixar o trade correr, e deu muito certo a operação, né? E você vê, é um trade que eu particularmente iria enxergar, esse da venda, eu não iria fazer, e essa aluna fez e teve um resultado muito bom. Então não é uma questão de você querer acertar e fazer todo e qualquer trade em todo e qualquer movimento. Esse é um grande erro, a pessoa. Ela achar que ela vai conseguir operar todo movimento, que todo movimento é operável, seja para compra, seja para venda. Na verdade, é muito mais de você fazer uma operação dentro de um cenário que você fica tranquilo para fazer a próxima operação quando aquele trade dá errado. Perfeito. Cara, e é impressionante a quantidade de pessoas que já vieram aqui e que normalmente operam só numa ponta, né? Tem gente que gosta de comprar, tem gente que gosta de vender e fala, pô, mas e aí? Mas tu gosta? Não, é porque eu não me sinto bem mesmo, eu gosto de fazer quando comprar. Eu nunca, até antes do podcast eu nunca tinha ouvido falar disso, cara. A quantidade de gente que já veio aqui, né? Agora você, mais um, né? Eu falo, caramba, cara, que coisa curiosa, né? Eu tinha ouvido isso aí da galera que opera mais ações. Agora começou operando ações, elas têm um negócio um pé atrás com vender mesmo. Com vender, tem. Não gosta de vender. Então. Cara, mas isso que ele falou tem muito sentido porque o que acontece? Você começou por ações?
Eu day trade, eu fui fazer, isso é bem interessante que eu não falei no começo, né? Esse momento que eu comecei lá em 2005 era um momento que day trade pode-se dizer que não existia, né? Assim, não tinha todos os recursos que tem hoje. Sim, então, era bem mais eu nem tinha complexo. tempo também, né? Então, eu fui pro day trade, eu comecei em 2005 no mercado, mas eu fui pro day trade em 2012, 2013, Sim. por aí, né? Foi E na o que ele época deu um comentou boom faz mesmo. muito sentido, que as ações, elas são mais direcionais. Então, às vezes, o cara que começou lá com as ações e começou a tentar fazer venda num dia de alta, achando que veio exaustão do movimento, o cara tem chance muito grande de tomar stop. Sim. Então, às vezes, o cara não está acostumado a entender que tem mais volatilidade no mercado futuro e no dólar do que você tem de volatilidade Das num ações. papel. Quanto Porque mais, você está tratando de um item, de uma empresa. Às vezes tem, um dado muito importante, muito positivo para a empresa e faz com que tenha uma sequência de dias ali de movimento direcional de alta. Então, dificilmente você vai conseguir numa venda ter sucesso, né? E por isso que é importante a pessoa conhecer o que ela está operando. É um outro erro também. Quando a pessoa chega na sala educacional nossa, né, às vezes até já conhece um pouco da técnica, já estudou isso, e eu faço uma pergunta que é a seguinte: vem cá, o que é esse instrumento financeiro que você está operando, o tal do mercado futuro ou do dólar futuro? E a pessoa não sabe o que é, né? Ela não entende um conceito fundamental, que quando você está comprando um contrato futuro, você está assumindo o risco que alguém não quer assumir. Essa é a grande verdade. Quando alguém lança um contrato no mercado, ele fala assim: é o seguinte, eu estou protegendo minha posição, eu estou comprado em papéis aqui, né, em Ibovespa, eu vou vender contratos futuros para poder, num momento específico, ficar travado, e esse risco, o risco ele não some, ele não desaparece, ele só vai para o mercado. Então, você que está ouvindo a gente, pensa, quando você vai fazer um trade, pensa sempre assim: eu quero comprar ou eu quero vender. Eu estou fazendo isso porque eu estou aqui assumindo o risco que tem alguém que não quer correr. Quando o cara pensar dessa forma, ele vai pensar 2 vezes antes de entrar na operação. Perfeito. Gostei muito dessa definição, desse sentido. E a gente falando ali, né? Você falou que, você começou lá em 2005, você falou, né? Sim. 2005, enfim, né? Que você depois lá em 2012, 13, né? 12, 13, enfim, que foi um período muito próximo do que eu comecei, que foi quando eu comecei a ver, inclusive, que veio uma ondinha, né? Acho que uma onda de um pouco mais de informação em Sim. relação aos mercados em si, né? Em relação ao próprio day trade, mercado futuro, né? Enfim, isso ganhou uma exponencialidade ali, veio 16, veio crescendo, 15 foi uma merda, né? Que o mercado tava uma liquidez ridícula, a pessoa que operava ação queria morrer, né? Falei, meu Deus, o mercado morreu, e de repente veio 16... E 17, 18, 19, a janela, o nego já começou a abrir a janela, falou, vamos entrar pela janela. 20, abriram 70 janelas e falou, entra, vai todo mundo, né? Foi quando deu aquele boom do mercado, né, de PF. Nessa trajetória sua, depois que você começou em futuros principalmente, né? Já quebrou? Você já quebrou? Cara, assim, esse negócio de quebrar, eu acho que é muito relativo sobre... Tem muito cara que fala que quebrou porque ele pegou, tipo, 10 mil reais. E perdeu. 10 mil reais lá e perdeu e quebrou. Isso não é Isso não é quebrar. né? É uma quebra Eu relativa, vou né? te contar uma história bem interessante, que não é segredo para ninguém, e que sempre que me perguntam eu falo, né? Eu não tinha uma intenção, assim, de me expor, né? Que nem eu tenho hoje parte educacional, tenho perfis, enfim, tudo mais. Eu operava para mim, né? Quando eu fui só para o mercado, que foi em 2014, que realmente foi o último trabalho de CLT, digamos assim, né? Naquele momento, fui pro mercado. E é aquela velha história, né? Quando você tem a necessidade de fazer resultado. As pessoas pensam que quem tem problemas grandes, né, de perder grana alta, né, é por falta de conhecimento.
pelo contrário, as pessoas que tiveram os maiores prejuízos que eu conheço, e não foram poucas, né, foram as pessoas mais capacitadas, as que não faltavam conhecimento. Porque talvez o que faltou para ela foi ela pensar que aquilo poderia dar errado, né? Porque deu certo muitas vezes, né? Eu lembro que quando eu vim para o mercado educacional, foi num momento muito específico, né? Foi quando você me conheceu, inclusive, né? Tinha uma empresa específica que estava começando naquele momento, na época o Facebook era o mercado, a rede social que era mais utilizada na época, né? E aí era uma fase onde eu colocava, né, operações que eu fazia, né? E comentava ali, olha, a entrada de Petrobras foi aqui, aconteceria isso, já eram gráficos mais longos e tudo mais, e começou a ter bastante engajamento naqueles conteúdos, né? Mais engajamento que os que costumavam já ser feitos por aquela empresa, né? E foi quando surgiu esse convite na época, né? Para fazer esse trabalho mais educacional. E aí, quando a gente começou esse trabalho, a primeira coisa que eu mostrei foi justamente quando as coisas dão errado. Então eu mostrei prejuízos realmente grandes, tá? De você aumentar o seu tamanho de risco de exposição, você mostrar ali uma boleta que você perdeu 100 pau num dia, nesse naipe. Sim. Né? Então, e ninguém faz isso do dia para a noite, tá? Para o cara fazer isso, é porque ele já fez aquilo e deu certo muitas vezes, né? E aí ele começa a querer fazer aquilo sempre. E chega um momento onde o dinheiro, ele começa a perder meio sentido. De que forma? Você um dia ganhou 50 mil reais, no dia seguinte você perdeu 30 ou 60, tanto faz, e depois você ganhou mais 40, só que isso são valores que são extremamente altos e que se você olhar para a economia real, o que é isso, é muita grana. Com certeza. Né? Tem um exercício que eu passo para o pessoal que faz o seguinte exercício, né? Porque hoje todo mundo usa pagamento digital ou cartão e tal, mas pega, sei lá, 300, 500 reais em dinheiro e vai no mercado e compra as coisas que você gosta. Você vai perceber quanta coisa você compra, né? Hoje, mas nem tanto assim com 500, mas enfim. Mas o que você compra, cara, pô, com 500, você se pôr numa posição de perder um valor alto, sei lá, 10, 20, 30, 40, 50 mil, cara, isso é muita coisa. Então, esse lance de você quebrar ou de você perder muito dinheiro sem ter quebrado efetivamente, isso vem desse processo de você fazer as coisas tão automáticas e você perder a noção do que realmente é o valor do dinheiro. Então eu acho que é um processo que muita gente passa e não foi diferente comigo, até o momento que você percebe o seguinte, que tem uma componente no mercado que você não vai conseguir tirar, que é aleatória. Por melhor que seja a técnica, uma parte é aleatória. Você não sabe quando que vai vir para você a operação que vai dar certo e a que vai dar errado. Às vezes você pode fazer a operação que é a mais graficamente bonita, está tudo alinhado e dá errado. E aquele trade que não está tão claro assim, não está tão bonito graficamente, dá muito certo. Se você coloca um risco muito alto naquele trade, se der errado, provavelmente isso vai te abalar emocionalmente para poder fazer aquela próxima operação. E foi nessa caminhada que eu percebi, olha, aqui com 10 contratos, legal, operei tranquilamente, né? Porque já tinha tomado uma pancada muito grande lá atrás. Só que agora com 20 é a mesma coisa, 50 legal. Cara, quando chegou nos 60, tá? São valores hipotéticos, tá? Não estou falando que eu opero nem 100, nem 1000, nem 50, mas foi a minha busca, né? Ó, chegou nos 60, pô, já me senti desconfortável, já percebi que eu já tinha uma dificuldade maior em fazer entrada e já colocar o stop de cara, você quer esperar um pouquinho mais, né? Então, foi essa busca que me fez perceber que operar muito alavancado, como eu já operei, era uma coisa que para mim não era saudável. Porque eu falar que, olha, puxa Vasco, eu já fiquei posicionado, tá, em mais de 2.000 contratos, mini contratos, né? Cara, assim, é uma coisa da qual eu não me orgulho, porque eu sei que isso
A longo prazo vai trazer problema. Vai, é só questão de tempo. Porque quando eu falei da pessoa conhecer o instrumento que ela opera, ela às vezes nem sabe que um contrato que exige apenas, sei lá, 100, 200 reais de margem, na verdade o valor negociado ele é muito maior. Gigante, Tá? né? E quando você vai por percentual que você arrisca, por aquilo que você consegue de retorno, você percebe como que se alavancar é uma faca que pode muito mais te prejudicar do que te ajudar. Porque justamente você vai trabalhar sempre no tamanho da posição. O dia que a pessoa aprende controle de risco da maneira correta, ela vai perceber que não é ela querer operar com 10 contratos, não é ela querer operar com 100 contratos, ela definir um risco gráfico e com um controle de risco adequado, ela entender que para aquele trade cabe somente X contratos. E aí vem a outra pergunta, mas Will, estou começando com um capital menor, e se eu fizer uma entrada nesse ponto e colocar o stop tantos pontos abaixo, se eu entrar com um mini contrato, ainda assim, né, é um risco maior do que eu posso assumir de acordo com o meu controle. Aí talvez seja o seu maior desafio, enxergar a operação e não fazer a operação. Você entender que aquela operação está ali, é uma operação válida, só que aquela operação ela não é para você. Então, isso é uma coisa que demora para a pessoa aprender, demora para ela absorver e mais ainda para ela praticar. E demora mesmo. E isso é uma coisa que, cara, não adianta. Você que tá aí em casa aí, você pode querer acelerar isso aí o tanto que você quiser. Quanto mais você querer acelerar, mais longe você vai ficar. Porque você vai começar a ter uma série de problemas no meio do caminho, e esse caminho que já não é tão fluido assim, ele já não é tão simples, ele fica cada vez mais difícil. Porque você fica forçando muito, e cada vez mais que você força, você vai ter mais obstáculos ali nesse caminho, né? O que acontece, Vasco? Com relação à alavancagem e tomar um risco muito grande, normalmente, tanto pela minha experiência quanto de várias pessoas que eu já conversei, normalmente elas começam a alavancar por um acidente. Em que sentido? Eu trabalhava para uma associação na área de zinco, então eu desenvolvia mercado de zinco, tanto que o zinco ele é uma commodity que ele é cotada lá na LME, que é a London Metal Exchange. Então foi o meu último trabalho nessa área como CLT, trabalhando para alguém, né? Que foi até 2014, a partir de 2015 que eu fiquei totalmente dedicado ao trade. Era muito legal esse trabalho porque eu desenvolvi um mercado de zinco, né, para o Brasil, e eu ia buscar tecnologias em outros países para trazer para cá. Então, foi uma época muito bacana, né? Então, e como o mercado de zinco ele é um mercado cotado em bolsa, então eu conheço a LME, tive lá, né, para fazer alguns trabalhos, enfim, lá ainda tem roda de pregão para alguns metais, né? E o que acontece? Quando você vai falar de risco, tá? Nessa época eu trabalhava nesse escritório, né? Era uma associação que não era nem do Brasil, ela era dos Estados Unidos, né? Embora tínhamos um escritório aqui. Então eu tinha pouco tempo para operar, né? E eu, nessa época, eu comecei com os contratos futuros, isso 2012, 2013, eu fazia uma posição, acho que de 4, 5 contratos na época, né? E fazia um resultado ok, né? E teve um dia onde, olha como são as coincidências, né? Foi até uma venda, nem foi uma compra, foi uma venda. E que em vez de operar 5 contratos, eu operei 50, né? E na hora que eu fiz a entrada, deu certo na hora, assim, por sorte. Hoje eu sei que foi azar, não foi sorte, né? Aqueles 50 contratos deu uma boa descida de uma vez, né? E eu lembro que eu acostumado a fazer um valor X lá com 5 contratos, eu fiz 10 vezes aquilo ali, né? Você pega 50 contratos, se foi no dólar, não lembro se foi dólar ou índice, mas se foi no dólar, se caiu ali 10 pontos, pô, você fez 5 pau, sabe? Tipo, em questão de uma única barra, muito rapidamente, né? Então, para mim, cara, pô,
olha que velocidade eu fiz esse resultado. E aí a pessoa começa a alavancar mais. Dificilmente a pessoa que vai alavancar, ela vai com o intuito de alavancar. Muitas vezes foi por um acidente que ela fez aquilo, e aí aquilo deturpa a visão dela em relação a qual o tamanho do risco que ela correu. Então hoje, quando eu olho um trade, seja o valor financeiro que a pessoa me mostra, seja a pontuação, eu sempre volto para a pergunta: quanto você arriscou para ter esse resultado? Aí eu posso falar, a sua operação foi boa, ou a sua operação não foi tão boa assim, porque esse comportamento, se você repetir ele ao longo do tempo, você vai ter problema. Ele é destrutivo, né? Exatamente. Pode ser destrutivo. Você gosta de trabalhar com risco-retorno de quê? Você tem alguma específica, assim? Você fala, eu gosto de trabalhar 2-1, 1,5-1, 3-1, 4-1, sei lá. Lógico que é o que eu falo aqui, gente. Se eu pudesse, eu trabalhava 20-1. Se eu pudesse, eu trabalhava 50. Não quer dizer que nós não possamos. Mas se eu achasse que é viável trabalhar isso sempre, eu queria trabalhar 100-1. Eu queria assumir um risco de 1 ponto de dólar para ganhar 100. Ué, gostaria, né? Claro. Mas existe o mundo ideal e o mundo real, né? O meu número, 3-1. 3-1? Esse é o meu número e eu acho que é um número por quê? Porque eu consigo com uma frequência muito alta, tá, chegar nesse alvo. Os extremos de volatilidade que eu trabalho, que eu uso ferramentas para monitorar isso. O mercado avança isso com uma certa facilidade, né? Então 3-4-1 é o que eu mais gosto. Porém, eu entendo o seguinte, que isso é o mínimo. Você pode também usar algumas formas de conduzir o trade, porque o cara pensa que controlar o risco é simplesmente definir quantos contratos ele coloca. Mas não. A forma como você conduz o trade também faz parte de você controlar o seu risco. Porque se o cara conduzir o trade de uma forma que ele vai maximizando aquele lucro dele, ele torna cada vez menor a necessidade de ter que acertar o próximo trade. Então, o que eu acho que é o mais importante, você se ater a um mínimo e se manter naquilo. Porque o grande problema é, hoje o cara vai lá, faz um trade para buscar 3-1. Aí ele vê, se ele tivesse continuado, teria pago ali 6-1, 7-1, enfim. Aí amanhã ele vai lá e quer fazer um trade para buscar um retorno maior. Aí é o dia que ele anda 3 níveis e volta para o 0 ou volta para o primeiro nível, né? Quando eu falo nível o quanto ele arriscou o mercado andar aquele mesmo valor, tá? E ele fala, pô, hoje que eu segurei mais, o mercado voltou. Hoje que eu fiz a saída naquela relação de 3-1, o mercado avançou. Então, não tem certo, não tem errado. O que vai ter é você entender aonde é melhor para você. Isso leva tempo. Então, escolhe uma dessas formas de condução de trade e você se mantém dessa forma. É que nem a tal da média, né? Usa uma média simples ou exponencial. Tanto faz, porque o que está por trás disso não é se ela é simples ou exponencial. É você entender que uma média é uma foto composta do mercado, a principal informação que você tira é a inclinação dessa média, se o preço está afastado ou próximo, um pouco acima, um pouco abaixo ou tocando essa média. Então, é muito mais para você entender o que o mercado está fazendo, né? E não simplesmente você se ater àquilo como uma tábua de salvação, né? Agora, se você definiu que a sua média ela é a simples, fica na simples. Se você decidiu que é a exponencial, fica na exponencial. Não fica mudando porque tomou um stop. Esse é o grande problema. Mesma coisa, voltando para a sua pergunta, a condução. Não tem a que é a melhor, tem aquela que mais se adequa à sua forma de operar. Para mim, pelo tempo que eu dedico ao mercado, para fazer as minhas operações, pela experiência que eu tenho ao longo de muitos anos, a forma que mais me deixa tranquilo para operar é eu buscar uma relação de 3-1. Tá. Você gosta de conduzir trade quando você começa a fazer uma condução especificamente? Você gosta de fazer condução por Fibonacci? Usa alvo de Fibo? Você usa média para fazer condução? Média curta? Algo do tipo assim? Ou não? Não. Eu prefiro pensar mais na trajetória
trajetória do preço. O que eu quero dizer com trajetória do preço? Tá? Basicamente, como que eu entendo o mercado? Quando você vê um candle, tá pronto o candle lá, pode ser um candle de alta ou um candle de baixa. Eu não fico muito preocupado, né, se quem comprou vendeu, se foi o banco tal, se foi enfim, tal pessoa, instituição, não. Para mim, o que eu entendo é o seguinte: uma barra ampla de compra é o mercado falando o seguinte: olha, estou aqui querendo comprar 30, só que eu quero te vender 35, eu vou lá e compro 35. Agora eu quero comprar 35, o mercado, eu quero te vender a 40. Ele vai lá e sai daqui e compra. Então, quanto mais o mercado tem intenção de pagar preço mais alto por aquilo que está sendo negociado ali, né, mais ampla é aquela barra de alta. O inverso para venda. O mercado quer vender a 50, só que eu só pago 45. O cara vai lá e vende. Então, quanto maior essa disposição do mercado de entregar os contratos a preço mais baixo, faz gerar uma barra de venda. Então, para mim, essa eterna interação de comprador e vendedor. Então, eu não gosto de usar, por exemplo, candle, né? O cara vai lá decorar um padrão. Para mim, você pega um padrão, o mais visualmente conhecido, pega o tal do martelo, bottom tail, enfim, que é uma longa sombra. Aquilo não quer dizer muita coisa se não entender como que o preço se comportou, né, ao longo daquela sombra. Foi rápido no final, foi devagar, né? O que importa para mim não é decorar padrão, é perceber como que o preço se comportou dentro daquele tempo, é a trajetória do preço. Então, quando eu faço uma compra ou uma venda, eu não fico ali falando, olha, aqui tem, sei lá, um engolfo, aqui tem um martelo. Não, eu percebo aonde está o meu primeiro vendedor, aonde está o meu último vendedor, aonde está o meu primeiro comprador nesse trecho, aonde está o último comprador. Quando esses compradores superam esse nível de vendedores aqui, eu sei que nesse ponto, todo mundo que vendeu está no prejuízo. Então, tanto o pessoal que está enxergando uma entrada nesse topo ou no extremo dessa barra para comprar, além das pessoas que vão estopar, isso são mais forças no mesmo local, direcionando para o mesmo lado. Então eu vou lá e faço essa compra ou faço essa venda se for o inverso disso. Então é muito mais de você entender a trajetória que o preço está fazendo do que simplesmente você ficar decorando o padrão. E aí puxando para o Fibonacci, né? Por que é uma coisa que eu não utilizo, tá? Assim, tem pessoas que utilizam, criaram técnicas para isso, mas para mim, particularmente, não faz muito sentido, porque qual que é a premissa do Fibonacci, né? O cara foi lá, criou aquelas relações matemáticas, você encontra essas relações matemáticas nas formas geométricas da natureza do mundo, e como o mercado são pessoas e as pessoas fazem parte da natureza, então essas retrações e expansões acontecem lá. Isso para mim é extremamente utópico. Por quê? Na minha visão é utópico. Porque o mercado, grande parte do tempo, ele não faz nada, ele é caos total. Ele é só ruído. É você conseguir entender em que faixa é só ruído, essa interação entre comprador e vendedor, comprando e vendendo, e trabalhar a partir desses extremos, aonde esse ruído ele é cessado. É como se fosse, você tivesse a chance de você estar na rua, né? E tem duas gangues brigando, tá? É como se você pudesse ficar de fora, né? E só entrar na hora que você quiser. Ou seja, que hora que você entra? Pô, a gangue A tá espancando a gangue B. Vale muito mais a pena, né? Para mim, né? Entrar ali nessa gangue A, porque eu já vejo que ela está ganhando espaço ali, né? Então, eu entendo muito mais o mercado como sendo essa briga e não algo que eu consiga padronizar. Ele vai acertar tal retração, provavelmente vai segurar. Então eu prefiro muito mais essa abordagem de entender aonde estão os compradores, aonde estão os vendedores. Venceu essa briga, eu faço a minha entrada e esse risco que teve nesse momento, essa volatilidade, eu vou projetando para cima e o mercado costuma funcionar muito bem. Boa. E basicamente, o que é funcionar bem? É eu perceber que eu fazendo sempre isso, eu mais acerto do que eu erro
e o resultado que eu tenho, ele é muito bom, né? Então, Boa. dentro do projeto, nós temos um momento muito bom, né? Que estamos aí há 20 semanas seguidas de lucro, né? Então, isso começou como uma brincadeira, porque a gente começou primeiramente no momento onde tínhamos, acho que uns 30 dias seguidos de lucro, né? Umas 5, 6 semanas. Até que veio uma semana que veio um stop, né? E quando veio esse stop, a semana ainda assim ela foi positiva, né? Aí eu comecei a contar essas semanas, coisas que eu não fazia, né? Então, a gente está aí há mais de 20 semanas de lucro e sem fazer nada realmente espetacular. Se você vê o que eu faço, basicamente eu definir uma localização, perceber que só existem 2 movimentos, que é uma barra verde gerando uma outra barra verde ou uma barra vermelha sendo totalmente engolida por uma barra verde, gerando a continuidade. Então, é uma forma simples de operar, você busca esse retorno bem acima do risco que você corre e você consegue, com uma baixa quantidade de operações, ter um grande resultado. Boa. Eu acho, vou te dizer, até hoje, assim, das pessoas que eu conheço, do meu próprio operacional, é lógico que existe o tempero da casa, né? Então, então beleza, o William falou que é só isso, eu vou definir o meu aqui e vou fazer, possivelmente tu vai fazer e vai dar errado, ou tu vai ter que aprimorar isso, né? Então é aquilo. Macarrão todo mundo faz. Mas por que o macarrão lá do restaurante X é melhor que o do restaurante Y? Né? Os dois estão cozidos, é macarrão do mesmo jeito, é a mesma marca, né? Só que um é mais saboroso do que o outro, que aí isso eu chamo de, né, tempero da casa, que é aquilo basicamente, o toque do William, o toque do Vasco, o toque, enfim, né? Eu acho que o simples, né, até determinado ponto, cara, é o mais factível dentro do mercado financeiro. E aí tem gente que pensa que o simples é o fácil, especificamente. É fácil de fazer. Não, é simples de entender. E normalmente não é tão fácil de fazer. Eu costumo dizer que no mercado não tem nada fácil. O que é fácil no mercado? É tu fazer cagada, é a parte mais fácil, né? Então, exige tempo, né? Até deixar isso aqui claro pro pessoal que, tipo, pô, William, gostei do que você fala, né? Agora eu vou fazer aqui. Não, se tu gostou do cara, fala, segue o cara. Entendeu? Vai, William, pô, deixa eu entender como você faz. Porque você tem a oportunidade de pegar experiência, né, e trazer isso para o seu presente. Se você fizer isso, você tem também uma possibilidade, uma probabilidade de, não vou dizer pegar atalho, mas de conseguir se manter mais dentro das 2 linhas, vamos assim se dizer, né, sem ficar saindo da trajetória, aquela coisa, enfim. Vira para a esquerda, opa, virei demais, passei para a direita, oscilo muito, enfim, né? Então, acho que esse nível de consciência, gente, é fundamental. Eu concordo muito com o que você falou. Eu acho que eu sempre falo, né? Você tem que ter algo para chamar de seu, né, isso. no trade. Por exemplo, a forma que eu busco operar, né, com tempos gráficos maiores, né, você avaliando o mercado como sendo realmente 2 forças, né, uma compradora e uma vendedora, e que é um eterno combate, né, uma eterna briga entre as 2 forças. Você entender que é importante, quando o mercado chega numa região, você entender com que força ela chega ali, para entender se o mais provável é o que eu sempre falo. A primeira avaliação que eu faço é o seguinte: o mercado está no ponto A, tá? Qual que é o meu ponto B mais provável? Se o meu ponto B mais provável está acima, eu entendo que eu preciso aguardar algum sinal de compra. Se eu entendo que o meu ponto B mais provável é abaixo do ponto A, eu tenho que esperar o mercado gerar algum sinal de venda para mim. Porque quando você faz isso, você consegue filtrar. Porque quando eu falo que eu olho tudo que o mercado me diz para não operar, são filtros que eu aplico. E por que isso é interessante? Quantas vezes a pessoa não vê um sinal de venda, por exemplo, na primeira barra do dia, aí o mercado vai lá, aciona e vai para o lado contrário, na mesma hora, né? O que a pessoa tem que perceber? Que às vezes aquele tempo gráfico maior que ela deveria olhar te fala que ali é uma região de compra e não de venda. E aí qual que é o comportamento? Eu vou ignorar qualquer sinal de venda que apareça para mim ali, e quando surgir
o primeiro sinal de compra, porque é um sinal que está alinhado com o que eu estou vendo aqui, aí eu faço esse sinal. Então, é muito mais você saber o que não fazer do que saber o que efetivamente fazer. Quando você começa a ter essa abordagem, eu não escolhi operar pouco, né? Vou operar um trade por dia, né? Foi essa busca de operar de uma forma mais tranquila que eu fui percebendo que automaticamente a minha frequência de operações foi diminuindo e a minha frequência de acertos foi aumentando. Então, isso me mostrou que eu estava e que eu estou no caminho correto. Perfeito. Só que isso foi uma busca, não foi simplesmente eu achar que dava certo. Foi eu ir lá, fazer, operar e aí sim começar a colher esse tipo de resultado. Foi uma construção, né? É uma construção. Exatamente. E um ponto muito interessante quando a gente fala de ter paciência, de esperar, né, o momento correto para poder entrar, o momento dentro do seu operacional que seria pertinente fazer a entrada, enfim, a gente fala, pô, né, igual teve um ano, foi novembro, foi 21 ou 22, você lembra? Novembro de 22? Que eu fiquei o mês inteiro sem operar, não lembro. Foi 21, né? Não, foi 22? Foi 22. Cara, eu passei novembro inteiro sem operar. Me lembro muito bem, muito bem. O mercado tava num comportamento volátil pra caramba. E eu tava no final do ano, eu tava super bem no ano, cara. Eu olhei aquilo, eu falei, tá maluco, eu não vou perder um centavo nisso aqui, né? Se eu sentir que o mercado voltou a dar uma contraída nessa volatilidade bizarra que na época eu achava que ele tava, aí eu volto pra operar. Aí a gente pensa assim, pô, como é que tu fica um mês sem operar? Fala, cara, da mesma forma que eu fico 2 horas esperando uma operação, 3 horas uma operação, ou outros dias, vários dias que não opero. Acho que a maior dificuldade das pessoas para não operar, e aí vai muito de encontro com o que você fala, é que assim, é que não operar, a pessoa fala, não fez nada, fez. A cada segundo, a cada minuto, você fez. Você tomou uma decisão de não operar. E, cara... Ela não entende que é uma posição legítima Totalmente. dentro do mercado. Totalmente. E ao mesmo tempo que ela é legítima, ela acaba sendo a posição mais negligenciada. Nós comentamos agora há pouco sobre talvez seja o elo que consegue ligar todas as estratégias, seja você saber em que momento você não opera. Perfeito, né? concordo. E a pessoa não dá valor, não dá importância a isso, né? E isso vem dessa pressa, né? Então a gente fala que o mercado ele vai dar para as pessoas exatamente o que elas querem. Então, se ela quer Emoção. algo muito rápido, muita emoção e muita pressa, ela vai rapidamente até ter os stops que ela está buscando ali, digamos assim. Perfeito. Cara, indica pra gente 3 livros. 3 livros? Vamos 3 lá. livros. Primeiro, eu poderia indicar os livros do Alexander Elder, tá? Começa pelo Como se transformar em um operador e investidor de sucesso. Lá nesse livro você vai perceber justamente a interação entre esses 3 pilares, né? Que eu acho que é muito importante conhecer e entender que só o perfeito alinhamento desses 3 pilares é aquilo que vai te trazer, né? Longevidade do mercado, vai te trazer consistência. Um outro livro que eu gosto bastante, tá? Eu gosto que conta a história do Jesse Livermore, que é aquele Reminiscências de um Especulador Financeiro. Você não vai ali encontrar tantas questões técnicas, né? Porque não é um livro para isso, mas você vai perceber o que é o cara ir do céu ao inferno e voltar várias vezes, né? Então a pessoa vai se identificar muito com os comportamentos, né? Tanto impulsivos, as vitórias, as derrotas, né? Então acho que isso acaba ajudando muito a pessoa a entender como que essa parte comportamental ela influencia muito em quem você vai ser, em quem você vai se tornar, né? E um terceiro livro que eu indico para vocês pode ser algum livro dessa parte mais não focado tanto em gráfico, né? Parte mais mental. Os do Mark Douglas são bem interessantes, né? Acho que não preciso nem citar nenhum deles, pode ser qualquer um dos 2 aí, 3 que são os que ele tem, né? Tipo, o Trader Disciplinado é um, né? Que acho que a pessoa pode começar por esse. E entenda uma coisa, que operar, você opera como? Operando. Não adianta também a pessoa ficar eternamente
lendo e estudando e não praticar. Até porque, né, independente de quem acredita ou não, né, até você pensar de maneira na vida religiosa, digamos assim, né, eu que não sou um cara de religião, né, mas para quem já leu a Bíblia fala que a fé sem obras está morta, né? Então é importante que você ponha a mão na massa, que você opere, né? Talvez o seu maior professor não vai ser eu, não vai ser o Vasco, vai ser você mesmo com a sua própria experiência. E nessa hora que é importante você saber o que você está fazendo. Por isso que algo que talvez seja comum a vários grandes traders é eles te incentivarem a fazer um diário de trade, a você anotar o porquê que você acertou aquele trade, por que você errou. Quando você faz isso, você consegue ir aparando a aresta do que não está funcionando, você consegue reforçar aquilo que está indo bem. Então, é uma série de coisas que você consegue adquirir, aprender, e que não sou eu que estou ensinando, não é o Vasco que está ensinando, é a própria experiência. Então, por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, o melhor livro que a pessoa vai ler, talvez não vai ser nenhum desses que eu falei. E talvez nenhum desses, se eu te perguntasse sobre 3 livros, talvez o melhor livro para ela vai ser a sua própria experiência dentro do mercado. Agora, se ela não sabe por que ela errou, nem por que ela acertou, ela está fadada a cometer o mesmo erro que fez ela ter aquele prejuízo, e ela está fadada a acertar novamente um trade sem saber efetivamente o que ela fez de certo para acertar. Então, acho que leiam os livros, é bom, mas escreva o seu próprio livro, escreva a sua própria trajetória dentro do trade. E estamos aqui para ajudar as pessoas, né? Se gostaram do que eu falei, se fizer algum sentido para você, né? Vou até pedir para o Vasco, se puder depois deixar aqui na descrição, né, do nosso bate-papo aqui, o meu Instagram. Não, sempre fica, de todos os convidados, inclusive no final aqui, você vai inclusive informar suas redes, a gente sempre deixa. Sempre fica lá as redes dos convidados, e não só isso, quando a gente solta os cortes, a gente solta em collab. Legal, sim. E aí, enfim, então isso aí tá louco. É o mínimo que a gente pode fazer aqui. Ah, que bacana, cara. No mínimo. Inclusive, pra gente poder encerrar, tem um quadro aqui que chama Bate-Bola Jogo Rápido. Bate-bola, jogo rápido. Praticamente a Marília e a Gabriela do trade. É quase igual. É quase a mesma coisa. Meu amor, fala pra mim agora, qual que é o significado da vida pra você? Aí, ó, pronto, já sabemos. Ó, se você não gostou do que ele, como se diz, se você não gostou do trading, etc., você pode seguir lá também pra mais... Para mais imitações. Pra mais sim, imitações. exatamente. Vamos lá. Bate-bola, esse eu vou pegar no pé, hein, cara, porque, ó, eu chego aqui e falo bate-bola, jogo rápido, a galera fica assim... é rápido. Certo. É rápido, tá? E você não fica reclamando aí, não. Tá assistindo e fala, ô, bate-bola, jogo rápido, os caras não fazem rápido, caralho. Fala, eu tô precisando puxar a orelha deles. Ó a pressão, ó a pressão. Eu já falei que eu busco poucas operações e que eu fico muito tempo na operação. Então, mas isso aí já tá indo contra o que eu faço no trade. Aqui é bate-bola scalper. É tipo scalping, né? Os scalper ficam bravos que falam que não é isso, na verdade. Mas enfim, vamos lá. Bate-bola, operação curta, né? Ô William, mercado financeiro. Uma forma de se viver. Família. Importante. Uma conquista marcante. Ter morado fora do país. Um trader que é sua inspiração. Alexander Elder. Análise técnica é... uma forma de enxergar as oportunidades se você usar de maneira clara. Um forte arrependimento. Não ter tido a consciência de que operar pouco é o caminho para o sucesso. Um aprendizado marcante. Operar se aprende operando. Boa. Lula. Quem? Lula. Lula presidente? É. Não me envolvo em política. Um dia marcante de game. Dia marcado de ninguém? Um dia que
o risco retorno foi de 10, 11 vezes. Boa. Não foi o valor financeiro, mas sim essa relação. Um dia marcando de loss. Foi o dia que eu mantive uma posição comprada muito forte, com prejuízo, e que eu consegui gerar a barra elefante de queda no leilão. Simplesmente de 40, Maravilha. isso eu lembro, de 45 mil no leilão final foi para mais de 90 mil de prejuízo. Nossa, ninguém merece. Porque eu fui zerado nessa era modo day trade, eu fui zerado nesse momento. Boa. O trader que não estopa é Inconsequente. pornografia. Não sei o que falar, não consumo. Eu já falei aqui, inclusive, que um dia eu vou achar o cara. Eu falei isso no bastidor. Um dia eu vou achar o cara que eu vou falar pornografia. Ele fala, gosto. Cara, não é assim. Eu acho que todo Esse mundo cara vai aparecer ainda. Eu acho que todo mundo já viu, né? Então, é normal. Mas não é uma coisa que eu acho que seja muito saudável, porque... É totalmente... o que acontece? Mas não é nem por puritanismo. Mostra as coisas de maneira deturpada e numa forma de ilusão. Perfeito. E não só isso, né? Quimicamente, igual operar no simulador. E quimicamente falando, é péssimo pro nosso cérebro, né? Quem é o galã do mercado financeiro? Galã no mercado financeiro? Não faço ideia. E a musa? A musa? Não faço ideia. Que isso, William? Pelo amor de Deus, hein? Você não tem um amigo do mercado financeiro que você fala que é um bonitão, Mas, ou então você... que é um cara inteligente demais? Você fala, esse cara é o galã do mercado financeiro. Cara, assim, é uma coisa que pra mim... O trade pra mim, o mercado, ele é um trabalho, né? E aí eu me foco dessa forma. Então não é uma coisa que eu teria que ficar pensando pra te dar. Existem traders bonitos? Tem. Tanto homens quanto mulheres, mas nunca foi algo que eu prestei atenção dessa forma. É porque você é feio, por isso que você não vê. Talvez. tem sentido. Tem sentido o que você falou. Aqui, se a sua boleta tiver só um botão de compra ou de venda. Compra. Vocês é comprinha, né? É verdade, Sim. né? Mas até pro Bitcoin, Cara, você acredita que eu não opero Bitcoin? mas sua boleta só tem um botão de compra, e aí? Não clica, então, né? Então, o que eu falo é o seguinte, né? Quando me perguntam sobre... Aliás, é uma coisa bem interessante falar, antes que eu esqueça, sobre estratégia, né? Já viu quem pergunta, puxa, sua estratégia funciona para Forex, funciona para Bitcoin? Eu entendo que toda estratégia, para ela ser boa, ela tem que funcionar em qualquer instrumento financeiro, porque Perfeito. os sentimentos que movem os mercados são sempre os mesmos. Se eu pegar um gráfico e eu remover a escala do preço e remover a escala do tempo, quando a pessoa olhar para aquele gráfico, ela não sabe me dizer se é um contrato futuro, se é uma ação, se é uma criptomoeda, se é uma ação americana, europeia. Então eu entendo que é realmente compreender esse comportamento e você consegue operar qualquer mercado. Boa. Brasil. O lugar que eu nasci, Deus. importante. Hater. Você tem que aprender a conviver com eles. E o que a maturidade nesse sentido me trouxe, e aí eu acho que é importante falar, é que o mais importante é você entender que a maioria dos haters, eles estão, na verdade, com um problema. Então, hoje, quando o cara escreve alguma coisa que não é legal, eu falo, cara, eu acho que essa tua visão talvez seja porque aqui não seja o seu lugar, mas eu desejo que você tenha muita sorte e que você encontre o seu espaço, o seu caminho. E, por incrível que pareça, eu tenho pouquíssimos, e quando eu passei até essa abordagem, toda vez que eu escrevi isso, eu não bloqueei o cara, eu não tirei o cara, e foi sempre a última mensagem que ele me escreveu. Ele se manteve lá. Boa. É que nem apelido. Se você pegar a pilha, você arruma mais 10. Sim. Né? Mas isso você aprende com o tempo, né? Totalmente. A Dá mais conviver rede com social. isso, né? Então, Dá mais rede social, terra de ninguém. Eu sou muito tranquilo. Hoje, deixa o cara lá falar e tá tudo certo. Boa. Pra gente encerrar. Truco, cerveja ou churrasco? Churrasco. Churrasco? Sim. Boa. Você sabe que você respondeu certo, porque tem uma resposta certa aqui. Sempre tem. É churrasco, pô. Que é o único lugar que pode ter truco e cerveja. Os outros dois.
É ou não é? Hã? Não tinha pensado nisso. Não, eu também não. Quando eu criei isso aqui também não. Eu descobri isso aqui capã. Eu pensei, eu falei de churrasco porque justamente se por dos três. Primeiro que eu não bebo Tá. álcool, né? Nada contra, mas é uma coisa que eu não curto a sensação do álcool no meu corpo, então eu já não bebo. Truco, eu jogava na época da faculdade. E churrasco, eu como toda semana, então não tem como não falar que churrasco é a melhor das opções. Nossa, churrasco é bom demais. Ô, William, pra quem não te conhece, onde que te acha? O cara não te conhecia, quer te seguir, quer te acompanhar, enfim, quer conhecer mais sobre o seu trabalho. Aonde que ele te acha? O melhor local é no Instagram, que é a rede que eu mais utilizo. Tá. Então é só você colocar lá, william.marques77. O William é com W, 2 L's e M de Mamed no final. Porque você sabe que o William é o nome que... Tem N, M, 1 L, 2 L's, é uma Eu bagunça. já vi com U, com LH, enfim, maluco. tudo que é forma. Então é william.marques77. O Vasco já comentou que também vai estar aqui na descrição, no card aqui. Perfeito. E o que eu acho que é importante, para você que achou interessante o que nós temos aqui, até eu conversei no início aqui, antes do podcast com o Vasco, num outro momento a gente trazer notebook, mostrar um pouco do que a gente Vamos faz. fazer uma parte 2, sim. Dessa abordagem mais prática do mercado e de você simplificar. Então isso vai acontecer, né? E dê tempo para as coisas acontecerem. Eu acho que talvez você perceba isso também. Não sei o quão ativo você é nas redes sociais, né? Às vezes eu percebo que há uma migração muito grande, né? Você vê que entrou 300, saiu 200. Entrou 100, saiu 50, né? Então as pessoas não dão tempo para as coisas fazerem sentido, para elas acontecerem. Então acho que vai lá, acompanha um pouco do conteúdo, interaja, e se aquilo fizer sentido para você, né, a operar menos, a operar pouco, a operar bem, você vai ser muito bem-vindo aí àquilo que eu faço todo dia. Boa. Então, ó, lembrando, Instagram, @William com 2 L's e M de Mamed no final, .marques77. Exatamente. 77, boa. E se você curtiu esse episódio, inclusive, tá? Deixa aqui no comentário e conta pra mim o que você achou, né? Curtiu o William? Não gostou? Grilado comigo? Puto com o podcast? Já falei, os putos, né? Então, mas deixa o seu feedback, beleza? Eu achei um puto episódio, excelente, tá? Tem informação aqui que talvez você, né, acredite, mas precisava ouvir mais uma vez, que você siga e ratifica o que você segue, ou que você faz tudo diferente e a sua oportunidade, eventualmente, de começar a agir como um trader profissional, né, pode ter vindo daqui. Eu tenho certeza que tem muita informação valiosa aqui que você ouviu. Então, deixa o seu like, se inscreva no canal e lembrando, deixa os comentários aqui para nós. Fechou? Esses cortes, obviamente, do episódio, vamos soltar lá no nosso Instagram, @OsTradersPodcast, tá? De segunda a sexta-feira. E o William vai estar marcado lá, porque ele vai estar em collab com a gente, então vai aparecer lá no feed dele, enfim, né? É coisa só você clicar lá em cima do perfil dele e seguir ele. Obrigado, cara. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Aí. Tamo junto. Obrigado demais. Legal, queria mesmo participar aqui. A gente estava já marcando isso há um bom tempo aí, não batia as agendas e tal. Para finalizar, opere pouco, opere bem, use stop e principalmente não adianta nada tudo isso se você não buscar felicidade ao longo do caminho. Tamo junto. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Agora acabou mesmo. Já era. Valeu, até o próximo episódio.